Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para falar do Brasil e do mundo à luz do direito de maneira rápida, clara e objetiva e apartidária e científica. Essa é a missão do Entretanto. Dê o seu like, clique no canal, ative a sinetinha. Hoje nós vamos falar de menos justiça e mais parlamento, de imagens fake news e do TSE querendo pegar pesado com fake news e da baixa dos combustíveis, dentre outros assuntos. Eu aguardo vocês lá. Eu não me ajoelho pro politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Há uma PEC, projeto de emenda constitucional, que tramita rapidamente e que promete tirar poderes do STF, principalmente quando esses poderes sejam aquilo que nós costumamos tratar como legiferantes. Não assusta com palavrão, não. Significa o seguinte: criar ou modificar leis. Em situações que seriam excepcionais, o STF pode dizer da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade de uma lei e aboli-la, determinar o parlamento que a desconsidere e que a retire da nossa legislação escrita, ou modificar ou transformar essa lei. Houve esse poder legiferante, olha como é que é. Recentemente, quando o STF entendeu que homofobia também seria crime, tal qual racismo, inseriu a figura do preconceito de preferência sexual, de escolha sexual, entre aqueles motes, aqueles motivos, aqueles fundamentos que autorizariam criminalizar o preconceito. Ou seja, já era crime de preconceito preterir direitos a um cidadão em virtude da sua cor, agora também é crime de preconceito preterir direitos a um cidadão em virtude de sua opção sexual. Essa é a carga legiferante de uma das decisões, inúmeras decisões, tomadas pelo STF recentemente. E que, dada a politização que infelizmente impregnou toda a máquina pública, toda a administração pública direta, aí incluído o Poder Judiciário, e politização, não no bom sentido, diga-se de passagem, o parlamento resolveu fazer das suas e tolher toda essa amplitude de poderes da nossa mais alta Corte de Justiça do país. Essa PEC, ela é casuísta, mas males extremos, remédios amargos. Ela visa criar um mandato para o ministro eleito, se não me engano, 9 anos, ou seja, acabou a vitaliciedade dos ministros supremos. Aquela coisa de 20, 25 anos, 30 anos, Gilmar Mendes fez 20 anos agora de STF. Vai acabar. Por conta do fato de que a atual composição e a que a antecedeu, elas são a cara dos governos que as instituíram. Isso aí eu já falei aqui para vocês. Aliás, isso é histórico, né? Tradicionalmente, em todos os países democráticos do mundo, as Supremas Cortes de Justiça, que são compostas por nomeação política, essas Cortes de Justiça são geralmente a cara dos governos que nomearam seus componentes. No Brasil não seria diferente. Além de acabar com a vitaliciedade dos ministros, também quer aumentar a idade mínima para ingresso no STF, não mais 35 anos de idade, né? Se bem que na prática, acredito que não tivemos nenhum ministro de 38, 37, 38 anos de idade ingressando no STF. Aumentar essa idade mínima para que o candidato tenha mais experiência e principalmente mais cabelo branco, porque
Nós, juízes, sabemos que cabelo branco faz um bem danado para o profissional da magistratura. Quando não, falta de cabelo também faz, né? Ou às vezes não adianta nada, não resolve. Mas essa já é uma outra demanda. Uma preocupação do parlamento é privilegiar com essa PEC, proteger com essa PEC, o princípio da colegialidade. O que é isso? O tribunal, e seja qualquer tribunal, ele é forte, o poder que dele emana consolida precedentes jurisprudenciais, consolida entendimentos, pacifica a sociedade, normaliza e dá segurança jurídica para a nação, porque é uma decisão tomada por pares, em grupo. E presume-se que uma decisão tomada por pares, em grupo, pares no sentido de pessoas iguais, não dois, né? Seja mais sólida, seja mais consolidada, seja mais acalentada, nutrida, pensada, maturada, do que uma decisão monocrática, uma decisão que sai de uma só cabeça pensante. Ainda que seja uma brilhante cabeça, mas a cabeça às vezes é dominada pela paixão política e pelo coração. Não é isso? E é pensando nisso que o parlamento quer criar um quórum mínimo de 3/4 para que as decisões do STF, com eficácia legiferante, possam ser aplicadas, possam ser cumpridas pelo Congresso Nacional, se o Congresso Nacional concordar. Se não concordar, vai para plebiscito popular. Olha o imbróglio disso, olha a bagunça disso, olha o que estamos fazendo com a nossa República. Uma mudança casuísta, operada por conta das atuais últimas composições do STF e seu específico confronto com as forças conservadoras atualmente na chefia do Executivo. Se bem que não precisa ser conservador mais não para brigar com o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele se tirou do ar, lacrou o Partido da Causa Operária, o PCO, que teria dirigido aí frase irônica e supostamente ofensiva àquele ministro, ministro Alexandre. Ou seja, para que lado for agora tem lacre. Nunca se viu, e o que assustou o parlamento, e o que assusta a nação, é que nunca se viu um órgão tripartite. E graças a Deus a classe jurídica brasileira voltou a ter coragem. Eu já estou conseguindo assistir nas redes sociais, nas mídias, a outros colegas juristas, inclusive membros do Poder Judiciário, se manifestando mais livremente, porque o absurdo alcançou, tecnicamente, aqui não tem espaço para política partidária, vocês sabem disso, tecnicamente, o absurdo alcançou os píncaros da esbórnia geral. Nunca se viu um órgão tripartite. Éramos bipartite quando o processo era inquisitório. Ou seja, o acusador e o juiz eram um só. Depois, com o processo acusatório, que é o que vale na lei, acusador é um, né? O juiz é outro. O STF entroniza, reentroniza e piora a situação do direito brasileiro, criando um órgão que é juiz, vítima e acusador, que é o próprio STF. Você tomar providências contra o seu algoz, você tomar providências contra o seu desafeto com o poder que o Estado lhe dá para solucionar conflitos com imparcialidade, é um retorno à barbárie, à vingança privada, à justiça pelas próprias mãos. Quando eu processo e julgo um cara que me ofende, eu estou voltando à idade da pedra lascada e da pedra polida em matéria de direito. São essas ações que assustam o parlamento. Vai fazer, sim,
que se esvaziem poderes do Poder Judiciário. De maneira casuísta, estas composições fomentaram esta PEC. Só que essa PEC, em vigor, a emenda constitucional aprovada, vai gerar consequências para a gestão da República para as próximas décadas, para as próximas gerações. Isso é péssimo, mas males extremos, remédios amargos. Eu não sei se, como parlamentar, como congressista, eu iria contra a PEC, não, porque, como já foi dito aqui várias vezes, é assustador o descompasso entre os discursos da sociedade e dos mais altos representantes do Poder Judiciário do país. Nunca antes houve um choque, um conflito tão grande entre juiz e jurisdicionado, igual nós estamos vendo hoje. O Poder Judiciário perde legitimidade quando isso acontece. E esse assustador estado de coisas está fazendo o Parlamento da República correr com a PEC que transforma e modifica mais uma vez o âmbito de atuação dos ministros do STF. É um mal, talvez seja um mal necessário, retirar poder do juiz para devolver esse poder para o político. No sentido de que político, pelo menos de 4 em 4 anos, sofre um escrutínio, né? Sofre um referendo popular, sofre uma fiscalização por parte da sociedade através dos seus eleitores. O juiz, ele precisa ter independência para julgar, mas ele também precisa respeitar a independência dos outros poderes. E um STF que é acionado para toda qualquer pendenga, para toda qualquer mazela, para toda qualquer viés de problema político partidário, e quando esse STF abraça essas causas que não deveria abraçar, ele atrai para si uma responsabilidade que não seria sua. Ele se torna legislador, ele atrai o alvo crítico político e político partidário. Juiz que se comporta como político é tratado como político e não sabe ser político. Esse é o problema. Está circulando nas redes sociais, na internet, na mídia, né, os conteúdos de informação, que são vários, imagens de uma carreata, passeata de campanha do Lula, como se fosse uma imagem atual. Na verdade, é uma imagem de 2012, no Nordeste, e ela foi, digamos, retocada, botocada, Photoshop, enfim, produzida para parecer uma imagem atual, foi colocada num contexto de que seria atual. Isso nos mostra que com a tecnologia que a gente tem, é muito fácil produzir informação falsa. Seja essa informação imagem, informação mesmo, conteúdo, texto, né? Seja até áudio. Está muito fácil reproduzir o que bem se queira com a tecnologia à nossa disposição. E não vamos conseguir conter isto com leis, com cadeia, com juiz, com processo, com canetada. Não vamos conseguir conter isto. Por isso que eu falo, quando os próceres, né, os líderes do TSE, o ministro Fachin, o ministro Alex de Moraes, vão pegar pesado com a fake news. Se pegar pesado com a fake news dos dois lados, presta atenção, se pegar pesado com a fake news dos dois lados, né, não vai fazer mais nada a não ser isso nas eleições. Há uma que fake news como crime autônomo, crime não eleitoral, não é crime, já falamos isso aqui. Há duas que é impossível você evitar a mudança de conteúdo, a mudança de conotação de determinadas imagens e notícias.
visando resultado eleitoral em época de altíssima tecnologia, de altíssimos recursos, que todo mundo no quintal de casa tem um estúdio de primeira linha, pronto para fazer a imagem acontecer, a informação, que bem entender. Aí acreditar na educação do povo. E a falta de educação do povo, como dizia Darcy Ribeiro, não é um problema, é um projeto brasileiro há muito tempo. Não vai adiantar pegar pesado com fake news. A história da imagem do Lula já está nos mostrando isso. Todo juiz deve se preocupar muito quando ele profere uma decisão, em proferir uma decisão exequível, uma decisão que possa ser executada, né? Já aconteceu inúmeras vezes na minha carreira eu ter que disciplinar uma determinada matéria, regulamentar uma atividade pública, né? Regulamentar o funcionamento de uma instituição pública, disciplinar serviços públicos e particulares dentro de processos. E todas as oportunidades em que eu tentei ser mais realista que o rei, eu proferi decisões que não puderam ser executadas. Não adianta nada você proibir e mandar fazer quando você não tiver aparato e logística e pessoal e meios e tecnologia e tempo para que isso seja cumprido. É como você mandar prender alguém e não ter polícia para ir prender. Eu não vou pegar um cacetete e vou na rua prender um bandido que eu mandei prender. Não é isso? Você precisa de meios. A sua decisão tem que ser exequível. Quando o ministro Fachin, o ministro Alexandre de Moraes vão pegar pesado com fake news, não tem como pegar pesado com fake news. Quando a fake news pode ser produzida para todos os cantos. E quando é um crime, na verdade, se crime for eleitoral, de menor potencial ofensivo. Isso é besteira, isso é balela. Tem regras, e o direito eleitoral é brasileiro, né, claro, ele é rico nessas regras, inúteis, que não têm eficácia alguma. É igual doação de campanha. Se tenta conter doação de campanha, o que acontece? Surge o caixa 2, o caixa 3, o caixa 4. Tem que deixar doar para a campanha. Declara-se para não sonegar impostos. Né? Mas assim, não tem que ter limite de doação para a campanha. Ninguém segura o poder econômico em época de campanha eleitoral. O empresário que queira ajudar a um governante, a um político, ele vai ajudar de qualquer jeito. Né? E se você tolher aqui, coibir ali, você vai ter escândalos como Odebrecht, JBF, porque os caras vão querer ajudar de qualquer jeito, vão ajudar por baixo do pano. Poderia ser feito com declaração, arcando com impostos em cima disso. Uma besteira do mundo. Igual proibir pré-campanha. Lula e Bolsonaro estão em pré-campanha há 4 anos. O presidente que não consegue dissociar sua imagem de gestor atual da sua imagem de futuro candidato à reeleição, o que é compreensível. Não tem como separar isto, né, na cabeça do eleitor, na cabeça do cidadão brasileiro. É como colocar café e leite numa xícara e tentar separar o café do leite. Não tem jeito. E o Lula, desde que saiu da presidência, é pré-candidato à presidência. Ou por si ou através dos seus próceres, Dilma e Haddad e etc. O Lula fez campanha da cadeia. Então adianta proibir pré-campanha? Adianta proibir doação ilimitada de gasto de campanha? Não adianta. Tem que disciplinar. Né? Com relação a fake news, não tem como punir, não tem como prender. E ainda que tivesse, temos que parar o país para isso. A solução para fake news é criar um selo de qualidade, criar uma agência reguladora que parece que na teoria já existe,
para fiscalizar os sites de conteúdo diuturnamente, de maneira apartidária, imparcial, verificar o seu conteúdo e se o conteúdo gozar de credibilidade jornalística, impor um selinho de qualidade para que o usuário, o público, que é quem deve, o mercado, que é quem deve fazer o julgamento justo, sabe que aquele site é um site ideologicamente seguro. Não tem site seguro? Site ideologicamente seguro. Site seguro de fake news. É criar esse selinho. E quem não passar nessa fiscalização contínua, né, cai na busca orgânica do Google e cai no ostracismo, como deve ser em um país capitalista em que impera a lei de mercado. Fake news só vai resolver com isso, com as pessoas que fazem fake news desprezadas como fabricantes de conteúdo pouco confiáveis pela internet. É só assim que a gente vai conseguir despoluir essa indústria de informações que está feericamente iluminada, está escancarada para novidades o tempo todo, no entanto está cada vez menos confiável, está cada vez instruindo menos, informa sem instruir. Já falei aqui, hoje mesmo, nesse programa mesmo, já falei aqui que o STF atrai para si competências que não são suas, mazelas que não são suas, e coloca a instituição em locais que não deveria estar, que não precisaria estar. Conecta a instituição STF com assuntos e com vieses e com ideologias desnecessários, não precisaria ocorrer, né? Recentemente ingressaram na justiça de novo. Engraçado, o STF recebe, né? Quando o presidente Bolsonaro precisou, durante a pandemia, do STF, tanto para defender a sua moral, ele que fora comparado a Hitler, por uma capa de um periódico, quanto para tentar impedir desmandos de prefeitos e governadores, de alguns prefeitos e governadores, o ministro Marco Aurélio, que estava na ativa na época, fechou a porta do processo na cara da Advocacia Geral da União. Falou, não, tem independência entre os entes federados, cada qual cuida do seu cada qual, e a liberdade jornalística. Chamar o presidente de Hitler é liberdade jornalística. Tem hora que fecha a porta do Poder Judiciário, tem hora que abre a porta do Poder Judiciário. Tem hora que o STF escancara a porta, vem cá, vamos discutir tamanho de nota de 200, vamos discutir desmatamento da Amazônia, né? Vamos discutir salário mínimo, vamos discutir carestia, vamos discutir alta de combustível. Aceito toda a discussão, vou decidir tudo que vocês quiserem, vou regulamentar todas as matérias que vocês quiserem. E tem hora que o mesmo STF não é da nossa competência. Isso aí é ato privativo da União Federal ou do Parlamento, enfim, requenta-se o café que se quer requentar. Dentre os altos poderes da República. O que salta aos olhos aqui é que com a medida econômica provisória que abaixa o ICMS e que permite ao governo federal absorver a receita do ICMS em proveito dos estados, assumindo essa fonte de custeio para os estados, essa medida econômica finalmente surte efeito. Ela vem sendo reproduzida, não reproduzida no sentido de copiada, mas é porque são medidas muito parecidas no Brasil e em inúmeros outros países da Europa. Para conter preços, vão primeiro no combustível. E muitos ministros da economia do mundo estão fazendo isso, reduzindo impostos dos combustíveis, inclusive nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos. Mas, enfim, os preços baixam por conta dessas medidas econômicas. No entanto, como se requereu ao STF a baixa dos combustíveis, vem gente dizer que foi o STF que baixou os combustíveis. Não existe regra que prevaleça na economia de mercado, sem observar a realidade da economia de mercado. Na época da hiperinflação, o Sarney era o presidente da República,
foi o primeiro presidente civil, depois de 20 anos, ainda eleito por colegiado, não eleito por voto direto. O Sarney quis obrigar na marra produtor a baixar preço, vendedor a baixar preço, a congelar preço. O cidadão saiu com um bottom nas ruas, sou fiscal do Sarney. Se tivesse aumento de preço, chamava a polícia, o comerciante ia preso. Criaram uma política de costumes para preço no Brasil que lembrava a Gestapo alemã durante a Segunda Guerra Mundial. A polícia política da KGB, né, da União Soviética, tudo por causa de preço. E não adianta. Se eu produzo tomate e o tomate está barato, eu paro de produzir. Eu vou tomar cerveja na minha casa, que é melhor para mim, com meus filhos, a gente fica mais tranquilo, descansado. Eu não posso ser obrigado a produzir. Eu não posso ser obrigado a colocar o preço baixo ou alto. É mercado. Não tem regra bonitinha que eu tenho que seguir porque é bonitinha e regra feinha que eu não tenho que seguir porque é feinha. Isso não existe. Isso me lembra Immanuel Kant e o seu imperativo categórico. Né? Nós vivemos numa cultura judaico-cristã e que nós nos acostumamos a olhar regras pelo viés do bom e do mal. Essa regra é boa porque ela faz o bem, ela vem do bem. Essa regra é ruim porque ela faz o mal. Com Immanuel Kant, filósofo, jurista, né? Isto por volta do século XVIII, XVII, com Immanuel Kant, racionaliza-se o direito. As regras não têm mais que ser boas ou ruins. Elas têm que ser eficazes para organizar a sociedade. Elas perdem o puritanismo e a religiosidade para ganhar em eficiência. Immanuel Kant cria o imperativo categórico. Imperativo categórico. O que é isso? São regras que devem ser comumente aceitas e obedecidas porque privilegiam a maioria das pessoas. E pronto, acabou. E pronto, acabou. Sem preocupação com o sacro e o profano. Sem preocupação com o certo e o errado. O certo é aquilo que dá certo. Immanuel Kant, né, racionaliza o direito. E o direito está perdendo os seus contornos de moral religiosa, que até então possuía. Isso me lembra um livro delicioso que eu li, meus livros preferidos, o nome do livro. Narra a história de um professor de Princeton, nos Estados Unidos, que está indo pegar metrô. Estação do metrô é proibido fumar. Só que ele vai a altas horas, perdeu noites corrigindo prova. A altas horas, ele fumante inveterado, ele acende um cachimbo, um charuto. Na plataforma do metrô vem um policial chamar a atenção dele. Fala, é proibido fumar. O professor olha em volta. Mas não tem mais ninguém aqui, eu não estou incomodando ninguém. O professor virou para ele, mas se todo mundo pensar assim, todo mundo vem para cá fumar. Aí o professor vira para ele, você é Immanuel Kant, isso é um imperativo categórico, é isso mesmo. A regra é feita para ser seguida, porque ela beneficia a todos. Né? Não necessariamente fazendo aquilo que é simpático, não necessariamente fazendo aquilo que é certo. A regra, geralmente, aliás, vai conter liberdades. Mas ela vai conter liberdades para permitir a vida em sociedade. E dentro de uma sociedade capitalista, o imperativo categórico que vai ditar essas regras, é a realidade de mercado, é preço, é economia. Portanto, a gasolina baixa por causa do pacote econômico do ministro Paulo Guedes. A gasolina não baixa por causa de decisão do STF. Assim como não é decisão do STF
que vai acabar com fake news, ou vai acabar com o desmatamento da Amazônia. Decisões utópicas e inexequíveis devem ser revistas. E por que não são revistas? Porque o parlamento está aí com a PEC do STF. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.